Já estamos de volta com o programa Estilo de Vida. Eu gostaria de fazer uma correção, viu? Foi meu erro, realmente. Estava lendo aqui várias mensagens. O nome do nosso amigo do editor é Matheus e o bairro é Gustavo Nascimento. Eu não conhecia, viu, Matheus? Mas obrigada pela sua participação. Foi erro mesmo meu da apresentadora, mas corrigindo aqui. Então você participa diretamente do nosso programa Estilo de Vida. Estamos falando hoje no nosso bate-papo sobre como cuidar da saúde dos nossos ouvidos. E entrou em questão aqui um objeto que nós utilizamos muito, que está presente no nosso dia a dia, que são os fones de ouvido. Doutor, é verdade que usar muito fone de ouvido pode prejudicar a saúde dos nossos tímpanos, dos nossos ouvidos como um todo? Normalmente a gente encontra pacientes já com algum déficit auditivo, que se expôs a ambientes muito ruidosos, mas isso a gente encontra em pacientes adultos, pacientes com idade um pouco mais avançada. No entanto, devido ao uso desse equipamento, nós já estamos encontrando esse tipo de perda, que são as perdas induzidas por ruído, já em jovens, adolescentes e até jovens. E devido ao uso inapropriado, do uso talvez mal orientado do equipamento. Usa período muito longo, com intensidades muito elevadas, e isso acaba causando prejuízo na nossa audição. Agora vamos explicar aqui, doutor, através desse protótipo, como funciona essa perda auditiva. Nós estávamos aqui, inclusive, no intervalo falando um pouco a respeito. Que quando nós limpamos em casa o nosso ouvido de forma incorreta, que é com a haste flexível, ou mais conhecido como cotonete, ele chega até aqui, exatamente, né? Explica pra gente como é que funciona essa questão da perda e as partes também do ouvido. Normalmente, o ouvido é dividido em três partes, né? Nós temos a parte externa do ouvido, a orelha média e nós temos a orelha interna. Tá? Normalmente a cera é produzida só na parte mais externa do canal auditivo. No entanto, como a gente usa o cotonete, a gente acaba empurrando a cera até o fundo do ouvido, o que prejudica muito a gente, dá um trabalho muito maior para nós removermos essa cera. Quando a obstrução ocorre só na parte mais externa do canal, é muito simples, muito fácil se resolver o problema. Tá? Numa única consulta a gente consegue resolver esse problema. No entanto, existem alguns problemas, tanto no canal como cerume, processos inflamatórios que causam um inchaço, edema da pele e chega até a obstruir o ouvido, produção de cera, descamação de pele, e em alguns pacientes existe até proeminências ósseas, né, que ocorrem e chega até a obstruir o ouvido. Tá? São algumas causas de surdez aqui na orelha externa. Na orelha média, processos inflamatórios, temos doenças, temos tumores, temos doenças que afetam a articulação dos ossículos do ouvido, tá? Que vão transmitir os sons da membrana tipônica para a orelha interna, e isso aí também acaba prejudicando. E dentro da orelha interna são já os processos degenerativos, processos relacionados a trauma acústico, certo? Que já nessa situação aqui na orelha interna os problemas já são mais permanentes. Tá? Nas outras situações podemos até resolver, tanto por medicamentos como cirurgicamente. Agora, já que estamos falando do fone de ouvido, realmente daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais profundo essa questão do cerume, da cera. Qual o tipo de fone mais indicado, doutor? Seria aquele que nós colocamos na cabeça ou aquele que colocamos direto mesmo dentro do ouvido? Ou seja, o headphone ou o earphone? Olhando pelo aspecto de manipulação do ouvido, a maneira como você está manipulando a nossa orelha, o melhor seria o headphone, certo? Porque nós não estamos introduzindo, o contato dele com a pele do ouvido, que é uma pele muito mais sensível, é bem menor, certo? Do que o earphone. Mas, assim, é claro que muitas pessoas têm o earphone. Eu apenas recomendo que seja utilizado aquele que tem uma ponta de silicone, que é o que causa menos trauma. Tá? No entanto, tanto um quanto o outro podem trazer dores, podem provocar dores, certo? Devido ao uso prolongado, devido à compressão da pele, e isso aí pode gerar de repente um incômodo, alguma dor.
mas nada que possa evoluir para algo mais complicado. O earphone tem uma tendência a causar mais problemas. Então a gente tem que ter um certo cuidado, comprar esses earphones com aquela de preferência capinha com de silicone, de preferência. que é mais, digamos assim, é mais fácil de adaptar na questão do ouvido, não entra, não machuca do que aqueles de acrílico, tem um material de plástico, né? Justamente. E aí incomoda até um pouco dói, mais. incomoda realmente, a gente fica com muita dor de cabeça. Mesmo esse outro, o de silicone, de tampão de silicone, pra gente não está isento de problemas. Por exemplo, pode ter alergia ao silicone, e gerar algum processo inflamatório no ouvido. Agora, assim como os ouvidos precisam de uma manutenção, de uma higienização, os fones de ouvido também precisam, né, doutor? É sempre bom, né? Assim como a gente faz uma limpeza da nossa roupa, que nós usamos diariamente, todo equipamento que a gente utiliza, né? Nós temos que fazer uma limpeza, né? Então, de tempos em tempos, é sempre bom fazer uma limpeza, seja com lenço umedecido ou um lenço com álcool. Sempre é bom retirar o excesso, secreções de cera, qualquer outra coisa que pode fazer a proliferação bacteriana e depois gerar algum processo inflamatório infeccioso. Agora, nós estávamos falando, mostrando um pouquinho no protótipo, explicando essa questão da surdez, explicando até mesmo essa produção de cera. E aí, doutor, o que a gente pode falar da questão do cerume? O que é o cerume? É a cera realmente? E existe um aspecto que nós podemos dizer que seria normal e um que não seja normal? O cerume, muitas pessoas chegam no consultório dizendo assim, doutor, meu filho está com sujeira no ouvido. Eu falo, não fale disso, é uma substância protetora. O cerume é um material muito importante para o ouvido, tem que estar no ouvido, certo? Nós não podemos comparar o cerume como uma substância de excreção, como urina, como fezes. Certo? É um material de proteção, tá? Ele tem função bactericida, função antifúngica, certo? Evita processos alérgicos e também não permite o acúmulo de água dentro do ouvido, desde que não haja um excesso de cera no ouvido, né? Existem alguns fatores que o cerume pode trazer realmente um grande incômodo para o paciente devido à produção excessiva e que isso pode chegar ao ponto de causar uma obstrução no ouvido. Assim como tem alguns pacientes que queixam bastante que entra água no ouvido, nessas situações aqui provavelmente existe um acúmulo maior de cera dentro do ouvido. Todos os dias a água entra e sai do ouvido. No entanto, quando tem algum fator que esteja obstruindo, certo? Que dificulta a saída da água, por exemplo, excesso de cera, aí o paciente sempre tem a ideia de que tem água, que a água tem um excesso de água. E quando a gente vai observar, na verdade, é um excesso de cera que acabou acumulando ou que acabou resultando em um amolecimento a mais dessa cera e gerou uma surdez, algum incômodo desse tipo. Doutor, nós vamos continuar o nosso bate-papo no próximo bloco. Tem muito mais para a gente falar sobre esse assunto. Um outro problema também que é chamado rolha de cera, e a gente vai explicar o que é isso. E ainda hoje você acompanha dicas fundamentais para ter um bom funcionamento nessa questão da audição, o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, não sai daí porque nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta e aproveite essa última oportunidade de participar do nosso bate-papo através do WhatsApp da produção. Anota aí, 92 código de Manaus, 981 11 45 12. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.